E hoje, na Conta Clube, a gente gosta de ir além. Teu conhecimento estava com você. Muda para o Douglas, muda para a Conta Clube, porque você vai ver uma outra maneira de se comunicar, uma outra maneira de se posicionar. Esse cara sabe o que ele está fazendo. Você me acolheu, ou seja, você entendeu o que era a minha dor. Então, a partir desse tripé, eu falei, é você. Então, por isso eu escolhi a Conta Clube. Isso pra gente faz muita diferença. Contabilidade é confiança. Porque eu educo o meu cliente. Quanto mais o meu cliente cresce, eu, contador, cresço com ele. Pensou em contabilidade, olha, é Conta Clube na cabeça. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conta Clube Cast, o seu podcast que fala sobre gestão de negócios e empreendedorismo, porque a gente sabe que empreender é um ato de coragem. Eu sou Douglas Lima, sócio fundador da Conta Clube Contabilidade, e o nosso tema de hoje é comunicação e oratória. Para falar sobre esse tema, nada melhor do que chamar um especialista da área, que é ele, Silvestre Serrano. Silvestre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Douglas. É um prazer estar aqui. Vamos falar bastante sobre comunicação, sobre empreendedorismo e como essas duas atividades são importantes e elas estão conectadas. Bacana, Silvestre. E assim, falando um pouco rapidamente, um resumo da sua história, né, que você me trouxe, você tem mais de 37 anos de experiência, não é isso? Já trabalhou em empresas como Record, Globo, Jovem Pan e por aí vai, então experiência de fato não falta. Mas me fala um pouquinho aqui nesse bate-papo, como foi esse início, como você se viu nessa área de comunicação, fala um pouquinho mais sobre. Olha, inicialmente eu queria ser médico, né? Mas aí veio a biologia nos estudos. E aí eu quase repeti por causa da mitocôndrias. Eu errei essa questão na prova. Mas eu gostava muito de ler, escrever. Sempre fui uma pessoa romântica, então eu escrevia carta para as namoradas, ajudava os meus amigos com essas cartinhas também. Legal. Então, assim, naturalmente, a partir do momento em que eu vi que eu não seria um bom médico, vamos dizer assim, eu naturalmente fui para a área de comunicação, porque eu também gostava muito do jornalismo. Então, isso não foi uma escolha, foi uma coisa quase que natural. Bacana, bacana. E assim, o que te levou, depois de muitos anos, né, pela sua experiência aí, como eu disse, em várias empresas mega conhecidas, a iniciar um negócio, a empreender, depois de tanto tempo como CLT, vamos dizer assim, iniciar um negócio? Fala um pouco mais sobre. Quase 40 anos de CLT, eu sempre estive do outro lado do balcão e eu tinha um plano. Um plano era chegar aos 60 anos e me aposentar. Só que com 57, os meus planos não eram os planos da empresa que eu estava. E houve um momento em que, na área da comunicação, as empresas estavam num processo de enxugamento e eu acabei entrando num processo desse. Houve uma demissão em massa e eu acabei sendo atingido. Eu tinha uma certa idade, tinha um bom salário e, obviamente, eu fui substituído dentro do mercado de trabalho. Algo que acontece em outras atividades, aconteceu comigo também. Legal. E aí, assim, você se viu ali saindo da sua rotina, do seu planejamento, iniciou um negócio bacana que você entrou aí na Vox TO, trouxe a franquia da Vox para o Rio de Janeiro, que você nos trouxe aqui já. E qual foi, dentro dessa sua experiência de empreendedorismo, de iniciar um negócio, o que você enxerga como foi um grande desafio, assim? Olha, antes de chegar nessa parte do grande desafio, eu queria dizer para você que, assim, quando você está há muito tempo no mercado de trabalho e você, de uma hora para outra, você não está mais no mercado de trabalho, é como um pugilista que está nas cordas. Você toma aquela quantidade de socos e você não caiu, você não foi à lona, mas você fica muito atordoado. E aí eu recebi uma mensagem de um grande amigo, ele se chama Luiz Cosme, jornalista como eu, hoje escritor, e ele escreveu a seguinte mensagem para mim, além de fazer várias situações elogiosas a respeito do meu trabalho, ele finaliza essa mensagem dizendo o seguinte: agora é hora de você manter a calma, de você enxergar as oportunidades e não aumentar o problema. Bacana. Essa frase foi lapidar. Essa frase me acalmou e, a partir daí, eu passei a enxergar na minha nova situação uma oportunidade e não uma situação desesperadora. Eu estava protegido, porque eu tive uma indenização, então eu precisava me acalmar. E aí eu tive uma oportunidade
que inclusive veio através da minha ex-mulher, que temos uma relação maravilhosa. Bacana. E ela, a partir daí, fala, olha, o que você acha de empreender? E aí ela mostra o projeto Vox2U, que é uma rede de escolas de oratória, a maior rede de escolas de oratória da América Latina, hoje com mais de 200 escolas espalhadas pelo país, e nos últimos 10 anos formou 100 mil pessoas, o que equivale aqui para nós no Rio de Janeiro, o Maracanã inteiro. Nossa. E mais 20 mil pessoas do lado de fora querendo entrar. Então, assim, essas informações foram muito importantes e a partir daí a gente se portou como 2 jornalistas. Nós fomos pesquisar de uma maneira criteriosa, quase que uma investigação, para saber onde nós colocaríamos o nosso dinheiro. E aí sim começa o projeto Silvestre Empreendedor. Ou seja, eu deixo de ser CLT para buscar o empreendedorismo. E obviamente, na categoria fraldas, é muito, né, como você vai engatinhando, você vai crescendo, né? É outro mundo. Mas começa assim essa minha nova fase, que é de sair de CLT, né, de sair do lado de cá do balcão e ir para o outro lado. Legal você contextualizar essa história, porque tem alguns pontos que eu me vejo um pouco na Conta Clube. Porque na Conta Clube eu era CLT também, fui gestor financeiro de uma rede de franquias, da qual eu tinha que dar treinamento para os franqueados sobre gestão financeira, empreendedorismo e especialmente contabilidade. E uma coisa que fica na minha mente foi um franqueado dessa rede falar: Douglas, poxa, eu falo muito mais sobre contabilidade, sobre gestão de negócios com você do que com o meu próprio contador. Se você tivesse um escritório de contabilidade, sem dúvida nenhuma, eu seria teu cliente. Foi aí que foi a minha virada de chave. Então, assim, essa ação de sair da empresa, iniciar um negócio, um desafio tremendo, que dá um medo gigante, mas, ao meu ver, tanto para mim quanto para você, valeu a pena, né? Sem dúvida. A tua habilidade, ou seja, a sua especialidade, o teu conhecimento estava com você. Sim. Era uma questão de iniciativa, de coragem e você dar um passo à frente. E isso aconteceu de que maneira? Alguém conversou com você, se conectou a você, se comunicou, né? Conversou, bateu um papo com você e te ofereceu uma chance, te deu um insight. E a partir daí você evoluiu. Então a comunicação é interação, conexão, é oportunidade. Foi exatamente isso que aconteceu com você. No meu caso, a partir do momento em que eu deixei a televisão, eu que fiquei meio atordoado, mas eu parei para pensar. A comunicação está dentro de mim. É uma habilidade que eu tenho. Eu não tenho mais o microfone e a câmera, mas a comunicação está dentro de mim. Sim. Ninguém tirou ela de mim. Então, você viveu ali no dia a dia mesmo. Exatamente. Né? Eu vou fazer dela uma nova oportunidade. E a comunicação me deu essa oportunidade. E foi a partir daí que a oportunidade se transformou no empreendedorismo. Legal. E assim, na Vox, hoje, o que você enxerga assim, na maior parte dos clientes? São advogados? Tem contador lá também? Tem. Como é que é o perfil dos clientes, só para a gente entender um pouco mais aí da Vox? Bom, de uma maneira genérica, todas as pessoas que queiram desenvolver a sua comunicação. Quando as pessoas falam em escola de oratória, a palavra parece assustar um pouquinho, porque algumas pessoas falam, não, mas eu não quero palestrar. Fala oratória, já dá um certo medo, um frio na barriga. Exato, mas eu não quero palestrar, eu não quero subir ao palco. A oratória é igual a comunicação. E comunicar, a oratória é você falar bem para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Então, a partir do momento em que você aprende técnicas de oratória, para poder melhorar a sua comunicação, você está um passo à frente dos demais. A habilidade de se comunicar, todos nós temos. Ninguém chega onde chega calado. E a gente vai evoluindo ao longo do tempo com a nossa comunicação. As técnicas de oratória, de uma certa maneira, vão turbinar essa habilidade. Especificamente sobre a sua pergunta. Genericamente, então, todas as pessoas que queiram se desenvolver, desenvolver a sua comunicação. Não necessariamente empresários. Exato, mas tem um perfil. São profissionais liberais, são empresários, são gestores, são pessoas que desejam utilizar a rede social para poder divulgar o seu negócio, ou pessoas que são extremamente tímidas ou travadas e precisam de socialização. Precisam se soltar, precisam se liberar para poder interagir com as pessoas. A gente tem um caso bem bacana na própria Conta Clube, que foi um profissional da nossa equipe, que a gente incluiu lá como aluno da Vox, e a gente vê uma verdadeira transformação nele. Ele fala, Douglas,
melhorou não só a minha comunicação na empresa, com os clientes, para vender mais a Conta Clube, mas no meu dia a dia. Ele falou que o quanto impactou também a vida pessoal dele, a comunicação com a esposa, com a família, com amigos. E achei bem bacana, porque eu vi essa transformação aos poucos acontecendo conforme ele foi aprendendo ali na Vox. Então a gente participa de um grupo de negócios, né, que é o BNIC, do qual você também faz parte. E esse profissional, ele foi, em dado momento, deu ali o pitch de vendas, falando sobre a Conta Clube, e era uma forma. Depois da Vox, assim, para mim foi um orgulho tremendo ver ele falando ali da Conta Clube, sobre os diferenciais, com mais naturalidade. E mais do que isso, eu vi, assim, técnica, muita técnica ali, mesmo eu que sou leigo, não sou da área, mas eu pude perceber o posicionamento dele, a maneira que ele pegava no microfone. Fala um pouco assim, porque às vezes a gente acha muito que é uma habilidade que já nasceu com a pessoa. Eu vejo muito você falando que tem a questão da técnica, tem a questão do aprendizado. Como é que funciona isso um pouco na prática? Você já deve ter ouvido uma frase que é muito comum. Aquela pessoa ele fala muito bem, ele tem o dom da oratória. Isso é um mito. Oratória não é um dom divino. Deus não olha para você e fala: Douglas Lima, tu serás o orador entre os contadores. Não existe essa possibilidade. Até porque se fosse assim... me ajuda aí. Exato. Se fosse assim, a gente saía da barriga da mãe falando. Mas Sim. A gente sai chorando e vai aprendendo a falar com o tempo. Então, quando a pessoa é uma boa oradora ou ela usa técnicas de oratória, é porque provavelmente ela treinou. E a oratória é treino, é repetição, é exercício. É você pegar essas técnicas, mais a habilidade que você tem de se comunicar e entender que você pode ir além de uma conversa. Então, quando você está conversando, Sim. Você tem que manter contato visual, você tem que usar o corpo a favor da sua comunicação, a modulação de voz é importante. Bacana. Às vezes eu vou falar um pouco mais alto, um pouco mais firme, mas às vezes eu vou pausar ou eu vou cadenciar a minha comunicação. Então, tudo isso é técnica e essas técnicas vão empoderar a sua comunicação. Por isso, você fatalmente enxergou tantas diferenças no Léo. Porque o Léo é uma pessoa que sabia falar. Sim. Ele sabia do que ele estava tratando. Ele tinha um domínio da contabilidade. Mas agora, com as técnicas, ele consegue levar a mensagem dele a um Sim. novo patamar. Então, ele usa analogia, ele usa storytelling, Legal. Ele sabe, com várias técnicas, dar um colorido na comunicação, torná-la mais atrativa e, certamente, diferenciá-la dos outros. O que eu acho legal que você está pontuando, porque assim, no segmento da contabilidade em específico, a gente vê muito contador falando juridiquês, o contabilês, extremamente técnico, mas ele não está se comunicando com o seu cliente. Por muitas vezes eu já ouvi novos clientes falando: Douglas, poxa, de fato, o meu contador fala, mas eu não consigo entendê-lo. E a culpa não é do cliente, do empresário em si, porque ele não é obrigado. É a mesma coisa você ir num médico, o médico falar ali a linguagem dele, você não entende. Então você precisa traduzir o termo técnico ali para o cliente. Pelo menos é essa filosofia que a Conta Clube adota. Então, na prática, quando vem, por exemplo, uma nova lei, uma nova regra, a gente está falando agora sobre reforma tributária. Então, na reforma tributária, o que a gente fez? A gente criou um conteúdo falando para os clientes, fizemos uma live explicando como é que vai funcionar, trazendo os casos concretos na prática, o pessoal trazendo dúvida, porque não adianta simplesmente eu pegar e toma a lei aí, lê isso daí, pronto, acabou. Ele não vai entender, ele não vai se ver dentro daquele embasamento legal. Por isso que eu acho que o grande diferencial da Conta Clube é esse, é traduzir o termo técnico para os clientes de fato, para ele entender um pouco na prática de como é que funciona. E uma coisa muito bacana que fez a Conta Clube ser o que ela é hoje, Silvestre, foi que eu vi muito desse meio de treinamento, de palestra, de conteúdo. Por mais que eu seja leigo, foi uma coisa que eu fui me desenvolvendo meio que na prática. E nessa prática, o fato de eu falar, estar ali me comunicando com o empresário, estar à frente dando conteúdo, a pessoa sempre pensa: poxa, como é que eu vou mudar de contador? Não é uma mudança fácil, não é do dia para a noite. Você tem que ter um mínimo de confiança. E o fato de eu estar ali à frente do palco falando alguma coisa, eu crio uma certa autoridade. Eu acredito que seja muito comum aí de pessoas te procurarem para poder gerar essa autoridade, certo? Sem dúvida. Traduzindo tudo que você falou, é o seguinte: comunicação é uma mão de via dupla. Não é só o que eu falo, mas o que o outro entende. A comunicação virtuosa depende dessas duas situações. E se a pessoa não está entendendo, a culpa é de quem está transmitindo. Sim, sim. Então, sim, se você transmite de uma maneira clara, objetiva, de uma maneira simples e didática,
a pessoa vai entender. E quem entende passa a aceitar melhor a sua mensagem. Legal. Como também quem ouve mais provavelmente vai responder numa demanda muito melhor e muito superior. Então essas coisas são muito importantes. E no caso da contabilidade, você está mexendo com números, você está mexendo com o dinheiro da empresa. Então existe uma relação de confiança brutal ali, né? Nem gosto de falar essa palavra brutal, mas existe uma relação de confiança muito forte. Então, assim, se eu não tiver confiança no meu contador, se eu não entender o que ele está me informando, provavelmente eu vou ter dúvidas em relação ao serviço que ele está prestando. Então, se você consegue explicar, detalhar de uma maneira simples, que ele consegue entender, a leitura dele puxa, esse cara sabe o que ele está fazendo, ele não está me enganando. Você está gerando credibilidade. Quando você fala com segurança, com confiança, você está gerando credibilidade. E Silvestre, falando sobre comunicação, em especial confiança, você falou aí de contabilidade, o que te fez entrar na Conta Clube e ser um cliente Conta Clube hoje? Bom, eu tive 3 contadores, você é o terceiro, e graças a Deus está tudo maravilhoso. Que bom. Agora os mares estão calmos. Contabilidade é confiança, como eu te falei. Estão mexendo com o meu dinheiro, mas eu não sei nada das leis, não sei nada de finanças. E outra, estou iniciando no mundo do empreendedorismo. Então, eu preciso de informação. Eu, como jornalista, eu acumulo conhecimento, eu gosto disso. Então, eu precisava de alguém que falasse, conversasse e explicasse tudo. O meu primeiro contador, todos os contadores... Eu tive uma dificuldade em relação a essa questão da comunicação. Então, assim, num primeiro momento, logo de cara, era um profissional muito silencioso. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Num segundo momento, uma pessoa bem mais experiente, com uma equipe muito grande, mas a transmissão da informação não era muito boa. E eu tive um problema no meio do caminho. E esse problema... me acendeu uma luz, não mais amarela, mas vermelha. Alerta, né? Um alerta. Por quê? Porque eu precisava de um determinado documento e esse documento deveria ser entregue para uma empresa que eu estava buscando uma parceria, um convênio, e era uma multinacional, ou seja, era muito importante para o meu negócio. Mas houve uma demora na emissão desse documento, havia algumas pendências para chegar a esse documento. A verdade é que eu perdi a confiança e a partir desse momento eu te conheci, você me explicou, você entregou uma solução relativamente rápida e o que aconteceu? Eu consegui estabelecer a parceria e o convênio que eu tanto desejava. Ou seja, eu como cliente, você fez algo que nos treinamentos de atendimento e de venda a gente tem muito. Quer dizer, você me atendeu bem, você me acolheu, ou seja, você entendeu o que era a minha dor e você entregou um resultado. Ou seja, você sanou a minha dor. Sim. Então, a partir desse tripé, eu falei, é você. Então, por isso eu escolhi a Conta Clube. Legal. Lá na Conta Clube a gente tem um jargão que diz que por trás de um CNPJ existe um CPF, por trás de negócios existem pessoas e entender dessas pessoas é que faz total diferença. Porque quando um cliente entra, por muitas vezes o contador ele vai lá atrás dos números para poder entender o que é normal mesmo de fato. Mas na prática a gente gosta de ir além. De entender qual é a história do Silvestre, o que fez ele empreender, para onde ele quer chegar. Será que o Silvestre está num momento de crescimento ou mais de organização? Será que o Silvestre está pensando em expandir para uma nova franquia, para um novo negócio? Como funciona a sociedade? E esse bate-papo para a gente é fundamental, porque a gente consegue enxergar coisas além dos números, porque você consegue trazer insights de Douglas, poxa, eu estou pensando em abrir uma filial, Douglas, eu estou pensando em mudar de endereço, eu estou pensando em criar uma nova estratégia, e aí com isso eu vou pensar, será que o regime tributário dele está correto? Será que a gente tem que dar uma olhadinha aqui, um específico na parte da convenção coletiva, conversar com a equipe dele? São pontos que só olhar o número de maneira crua você não consegue enxergar. Isso pra gente é fundamental, sabe? Eu queria aproveitar o gancho aqui, porque eu acredito que seja um receio muito comum de todo mundo, né? Que é o medo de falar em público. Você aí de casa, se você tem medo de falar em público, bate aquele frio na barriga, o momento é esse. Silvestre, fala, isso é normal, é natural ter esse frio na barriga? Como é que é na prática? Como vencer? Explica um pouco mais sobre.
Bom, a gente precisa separar o medo da ansiedade. Legal. O medo de falar em público é absolutamente normal. É o novo, é desafiador. E vamos combinar? O medo é que nos coloca à frente. Sim, a gente se desafia para poder atravessar esse obstáculo. Então, eu diria para você que o frio na barriga, ele é importante. Agora, o que você não pode é deixar que isso tome conta de você. Aí você passa do frio da barriga para a ansiedade. E a ansiedade, ela é perversa, porque a partir daí ela começa a mexer com a sua cabeça. E aí você passa a acreditar que você não consegue. Então, você vai tendo medo de falhar em público, nem falar em público, mas falhar em público. Qualquer coisa que você enxergue em que as pessoas não estão prestando atenção em você, você vai achar que as pessoas estão te julgando. Sim, porque elas não estão prestando atenção em você, e aí vira um castelo de cartas. Você perde a atenção, você perde o foco, a ansiedade aumenta, você começa a transpirar, você vai desidratando, a sua garganta vai secando, o coração bate mais rápido, parece que ele se desloca aqui do peito para a garganta, porque você está falando, eu estou me vendo em alguns momentos. Você sente o batimento cardíaco aqui, isso é obviamente apenas uma imagem, né? E aí o que acontece com a sua comunicação? Você começa a falhar numa palavra, você dá uma gaguejada, você esquece a tua linha de raciocínio, e aí esse castelo de cartas vai esfarelando, ou seja, as cartas vão caindo e a sua comunicação vai perdendo a potência. Então, eu diria que é assim que funciona quando você deixa a ansiedade tomar conta de você. Você precisa controlar a ansiedade. Agora, ter aquele friozinho na barriga, natural, ele é bom, né? Porque ele te leva a um novo lugar. Que até hoje, mas eu sinto muito assim, que na prática eu vejo que quando eu vou falar para um ambiente no qual eu já estou um pouco confortável, um evento de network do qual eu conheço as pessoas que ali estão, vou dar um treinamento para minha equipe, para mim eu consigo, assim, entre aspas, tirar de letra. Pelo menos eu acho, né? Mas quando eu vou falar, em alguns casos, Douglas, você vai palestrar aí um conhecimento novo, ou para um público mais seleto, para outros contadores, para advogados, eu sinto um receio maior. Talvez seja pelo público ou pelo tema, mas no geral é muito mais pelo público, porque o tema em si a gente até domina. Mas parece que de alguma maneira isso se perde quando você vai falando. Esse nervosismo é um desafio tremendo, pelo menos para mim. E isso é absolutamente natural. Porque quando você fala entre amigos, você está num ambiente de segurança. Sim. Qual é o amigo que vai te julgar? Nenhum. Qual é a pessoa da família que vai reclamar da sua comunicação? Ninguém. E se essa pessoa fizer alguma observação, você vai aceitar. Sim. Porque é uma pessoa que você conhece. Quando você está fora desse ambiente, ou seja, você não está no seu ambiente de segurança, de proteção, você está com outras pessoas, provavelmente alguém em algum momento pode fazer algum tipo de observação e algum tipo de crítica e pode não gostar do que você está falando, o que acontece também. É legítimo, né? Eu não gostei do conteúdo. E aí, a partir daí é que aparecem os problemas. Mas como você driblar isso? Então, você vai driblar isso com técnicas de oratória, com conhecimento, com preparo. Legal. E aí você vai associar as técnicas de oratória e você vai passar por esse momento de turbulência, ou esses primeiros momentos de turbulência, esses primeiros minutos, com uma certa serenidade. Não vou dizer tranquilidade, mas serenidade, porque aí você, à medida em que a sua comunicação vai melhorando e você vai se conectando à plateia ou às pessoas que estão conversando com você, você vai cada vez se sentindo mais seguro, porque você atraiu a atenção das pessoas e você passa a navegar em mares calmos. Legal. Assim, e dentro desse contexto aí da Vox, me fala, você tem algum caso, algum feedback bacana que foi além do profissional, algum empresário, comunicador, palestrante, que seja, nossa, Silvestre, isso daqui eu ganhei o dia, ganhei... Olha, a gente tem vários exemplos. Exemplos de pessoas que foram em busca de uma comunicação de alta performance para os seus negócios
e essas pessoas descobriram que poderiam ir além como líderes dentro da sua empresa, mas poderiam ir além como pai dentro da sua casa. Nossa, que bacana. Eu tenho um aluno, ou menos, tive um aluno, ele vai voltar agora para um curso de especialização, é o Hamilton, uma pessoa, virou um amigo nosso. Ele tem mais de 60 anos, é uma pessoa extremamente produtiva, extremamente competente no que faz, um vendedor nato, mas ele falou para nós, olha, se eu tivesse aprendido o que eu aprendi aqui na Vox, hoje eu seria um empresário melhor do que eu sou hoje, e ele é uma potência. Mas ao mesmo tempo ele falou, a relação com a minha filha adolescente melhorou demais, porque agora eu aprendi a ouvi-la, e a oratória também faz isso, você ouve melhor as pessoas, quem ouve melhor consegue entender melhor as demandas. Então isso é um caso maravilhoso, quer dizer, você extrapola a situação comercial ou corporativa para uma situação pessoal. Existem outros casos, como um rapaz de 31, 32 anos, que é o Ali. Ele nasceu na Costa do Marfim, foi criado em Marrocos e ele tem origem árabe. Então ele chegou no Brasil, ele foi criado com a língua lá de Marrocos, que é o francês. E ele chegou aqui na adolescência falando um português afrancesado. Quando ele chegou aqui, ele sofreu bullying na escola. Hoje, na fase adulta, se ele for a qualquer evento e falar o português afrancesado, será um charme para as mulheres ou para as pessoas, porque ele tem um outro idioma. Agora, na época, quando ele chegou no Brasil, ele sofreu bullying e isso retraiu a comunicação dele. Então, a mãe o levou lá para que ele se desinibisse, para que ele se soltasse, para que ele destravasse e fosse mais social. E no trabalho de conclusão de curso dele, ele deu um show, ele falou sobre culinária árabe. Todo o nosso aluno, ao final do curso, se apresenta, e ele se apresentou falando sobre culinária árabe. Ele transmitiu com correção, com segurança, com confiança a mensagem dele, e todo mundo chorou. Legal. Sim, todo mundo se emocionou, porque a gente viu ali, foi um momento de superação. Ele saltou um obstáculo, ele deixou o passado para trás, e ele é outra pessoa hoje. E olha, e vários casos, pessoas que entraram lá para melhorar a oratória e conseguiram uma promoção, conseguiram fechar um negócio, pessoas que se encorajaram para... Né? Que quem se comunica mais se vende melhor, conquista lugares que talvez antes não... Quem não conhece uma pessoa que tem a seguinte situação? Liga, toca o seu telefone. Oi, Douglas, tudo bom? Vamos no churrasco lá na casa do fulano? Aí você vai perguntar, quem é que vai? Vai X, Y, Z e o Beltrano. Aí você imediatamente vai falar, cara, esse cara, ele é muito engraçado, ele é um cara comunicativo, ele é agregador, ele é um cara que deixa o ambiente leve. Eu vou. Esse cara é o cara que sabe se comunicar. Legal. Esse cara, ele está à frente das outras pessoas. Tô feliz ele é um isso. sujeito que atrai, que agrega, que consegue tornar um ambiente mais leve. Então, essa pessoa é diferenciada. A comunicação diferencia as pessoas. Eu acho bacana você pontuar, porque já chegou alguns casos de clientes novos falando, Douglas, eu gosto tanto de você, te acho tão legal, gosto de você. Eu falei, não, perfeito, mas eu quero que você conheça um pouco mais da Conta Clube, da equipe. Por quê? Porque para o cliente também não ficar preso somente ao Douglas, porque eu sou uma única pessoa, obviamente, mas tem todo um time por trás. E o que é bacana é que eu ouço dos meus clientes falando, Douglas, às vezes eu falo com o Leonardo, eu falo com a Natália, eu falo com profissionais diferentes da Conta Clube, mas parece que eu estou falando com você. De alguma maneira, internamente, você foi construindo isso. E isso se dá muito por causa dos treinamentos de comunicação. Então lá, muitas das vezes, o contador ele fica preso a falar, poxa, vamos estudar sobre o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, que é importante, é uma área técnica. Mas para a gente também é importante como me comunicar com o cliente. Qual é o nosso padrão de comunicação, a nossa excelência na comunicação. Isso para a gente faz muita diferença. E como eu falei, um dos motivos que a gente colocou, o Leonardo tem a pretensão de colocar novos profissionais dentro da Vox2U para poder se desenvolver, porque a gente percebe que isso vende mais. Porque o cliente ele gosta tanto da maneira que a gente se comunica que ele faz questão de nos vender. E hoje, na Conta Clube, o nosso maior marketing é o nosso cliente. É o cliente que fala, Douglas, eu estou gostando tanto do seu trabalho, que inclusive tem um amigo meu que ele está com um contador, já falei para ele, Douglas, muda para o Douglas, muda para a Conta Clube, porque você vai ver uma outra maneira de se comunicar, uma outra maneira de se posicionar.
E aí eu pergunto para você nesse sentido, assim, o que você dá como dica para quem quer empreender, para quem está nesse ramo de negócio, sobre comunicação, o que você enxerga aí como um ponto importante? Eu diria que você está criando uma cultura dentro da sua empresa, a cultura da comunicação. E isso é muito importante. Existem estudos, levantamentos, pesquisas recentes que mostram que uma empresa onde você tem a comunicação dentro dela, a área de vendas é maior, ou tem um desempenho melhor. Legal. Uma pessoa que tem uma habilidade de se comunicar, ela tem 3 vezes mais probabilidade de fechar um negócio do que uma pessoa que não tem essa habilidade desenvolvida. Legal. Uma empresa que não tem uma boa comunicação está perdendo 1/4 da sua produtividade. E para mim, esse é o dado mais assustador. Uma empresa que não estimula a comunicação dos seus funcionários, cerca de 35%, 40% dessas pessoas têm medo de perguntar se o serviço que ela está fazendo é correto, se ela recebe uma determinada demanda e ela quer checar se aquilo que ela está fazendo realmente é correto. Por quê? Porque tem medo de ser julgado. Então, a pessoa faz a pergunta e o gestor pode falar, você não entendeu o que eu expliquei para você? Então, essa reação causa um medo nas pessoas de questionar. Isso que você pediu para fazer é exatamente isso? Porque eu estou fazendo isso. Sim. Você tem certeza? É uma mera checagem, porque se ela está checando é porque ela quer saber se ela está fazendo corretamente. Sim. Então, quando você coloca isso dentro da empresa, a comunicação como uma ferramenta importante de trabalho, esse gestor ele não vai reagir dessa maneira. Sim. Ele vai reagir de uma outra maneira. Ele vai ouvir a sua demanda e vai falar, não, está exatamente isso. Ou vai dizer, olha, isso aqui está quase correto, faz desse jeito. Você está ganhando tempo, você está ganhando dinheiro e você está evitando prejuízo. Então, a comunicação dentro da empresa, essa cultura é muito importante para o negócio. E às vezes você pode perder até um ótimo empresário justamente por causa dessa falta de comunicação. Está aguardando ali um feedback, ser ouvido. E eu vejo muito isso em consultorias que a gente dá, que por muitas das vezes eu falo que o trabalho da Conta Clube, de consultoria, é quase que o trabalho da Super Nanny. A Super Nanny, ela chega lá, olha ali os pais questionam sobre os filhos, meu filho é bagunceiro, meu filho tá falando um monte de besteira aqui e tudo mais. E o trabalho da Super Nanny, na maior parte das vezes, pelo que eu entendo, é muito mais educar os pais do que os filhos. Na consultoria que a Conta Clube oferece, por muitas das vezes, é o meu papel também. O profissional, o dono ali da empresa, ele fala, poxa, mas o meu funcionário é isso, meu funcionário é aquilo. Pera, vamos entender. Eu preciso também que você, como dono da empresa, você melhore a sua comunicação, você busque um profissional especializado, porque eu estou vendo que realmente tem aqui um desgaste emocional em virtude dessa ausência de uma boa comunicação. Então, são pontos que a gente vive muito. E um diferencial muito grande na Conta Clube, nesse sentido de comunicação, é que a cada 3 meses a gente está realizando justamente eventos, seja online e às vezes até presencial, em que eu chamo os clientes de maneira gratuita, eu trago um especialista da área, vamos chamar hoje um advogado trabalhista, hoje a gente vai chamar uma pessoa de gestão financeira, hoje a gente vai chamar uma outra pessoa de um determinado segmento. Você mesmo já palestrou ali para os clientes da Conta Clube sobre comunicação e oratória. Por quê? Porque eu educo o meu cliente, eu ajudo a ele a se desenvolver. E não é porque eu sou bonzinho, não, é porque quanto mais o meu cliente cresce, eu, contador, cresço com ele. Então, Silvestre, eu quero muito te agradecer a essa sua visita aqui, que a gente possa ter mais outros encontros e muito obrigado. Então, você aí que gostou do nosso conteúdo, eu espero, marque aí @ContaClube, nos siga nas redes sociais. Silvestre, novamente, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença. E conte conosco. Douglas, foi um prazer, agradeço a oportunidade e a todos aqueles que estiverem aqui no Rio de Janeiro, quiserem conhecer um pouco mais sobre o mundo da oratória, em especial se desenvolver em comunicação, nos procure, visite o nosso Instagram, @VoxURJ_da-Tijuca. Venha com a gente, fale bem, não importa onde, não importa quem. Valeu, Silvestre. E se você gostou desse conteúdo, gostou do podcast, fez sentido aí para o seu negócio, siga @ContaClube nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, site, procura a gente lá, porque a gente está trazendo bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre negócios, porque empreender é um ato de coragem. E você, empresário, está esperando o que para fazer parte desse clube? Pensou em contabilidade? Olha, é Conta Clube na cabeça.